Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora a professora vai trabalhar com vocês, vai explicar as atividades do livro didático que vocês deverão realizar essa semana, tá? Só lembrando que vocês irão realizar essa semana a atividade e na semana que vem a gente terá uma aula online onde a professora irá fazer a correção das atividades, tá certo? Então, nós vamos começar, nós já havíamos feito algumas atividades do livro, da unidade 2. Então, nós vamos lá para a página 30 da unidade 2 e vamos começar a fazer os exercícios a partir do exercício 3. Então, peguem o livro e a professora vai explicando para vocês, tá certo? Então, tá lá assim, exercício 3. O texto a seguir, publicado na seção Tendências Debates do jornal Folha de São Paulo, deve ser utilizado para realizar as atividades de 3 a 11. Então, o texto é: o envio de haitianos a São Paulo pelo Acre é irregular? Sim. Bom, vocês irão ler o texto e, na sequência, vocês irão responder. Letra A. Como é possível saber de antemão a opinião da autora sobre o assunto tratado no texto sem lê-lo? Então, antes de eu ler o texto, eu já sei a opinião da autora, tá certo? Como que eu sei a opinião da autora antes de ler o texto inteiro? Só no título, só no início ali, como que eu percebo a posição dela? Letra B. Qual é a principal crítica discutida pela autora do texto? Então, a autora do texto, ela faz várias críticas, mas tem uma que é a principal. Então, qual é a principal crítica que ela faz no texto? Questão 4. Que tipo de introdução o autor escolheu utilizar? Confirme sua resposta com uma frase resumo do primeiro parágrafo. Então, que tipo de informação que ela procurou usar já no início? Ela usou a fala de alguém, ela usou dados, ela usou fotografia. O que ela usou já no primeiro parágrafo para comprovar aí a introdução dela, para já dar um peso na introdução do texto? Questão 5. Que principais argumentos o autor expõe para comprovar sua tese? Transcreva-os de acordo com as indicações a seguir. Então, ela traz lá 3 argumentos fortes, tá? Então, quais são os 3 argumentos que ela usou? Então, vocês vão destacar lá o primeiro argumento, o segundo argumento que ela usou e o terceiro argumento. Lembrando, o que é argumento? São as informações que ela usou para convencer o leitor de que o que ela pensa é o correto. Questão 6. A autora é contra a imigração dos haitianos para o Brasil? Está fazendo uma pergunta. Ela é contra? Explique sua resposta comprovando-a com um trecho do texto. Então, ela é contra? Aí você vai comprovar, você vai me dizer se ela é contra ou não é contra e vai comprovar com um pedacinho do texto. 7. Para efeito de comparação, de que outro programa de repatriação de refugiados a autora do texto participou e qual foi a impressão dela? Então, no texto ela fala que ela já participou de outros programas aí de repatriação de refugiados. Então, que programa foi esse, né? Qual foi a impressão que ela teve ao participar desse outro programa aí de repatriação? 8. No que diz respeito às questões às questões migratórias, qual seria uma postura responsável da opinião da autora? Então vamos lá, ó. No que diz respeito às questões migratórias, qual seria uma postura responsável na opinião da autora? Então, quando eu falo em questões migratórias, qual é a opinião dela? O que ela acha que tinha que ser feito, uma maneira responsável aí de ser feito isso? 9.
Qual é a proposta elaborada pela autora para solucionar o problema da migração? Então, lá no texto ela tem uma proposta. Então, que proposta é essa que ela apresenta? Questão 10. Releia o trecho do texto. Assim, não cabem atitudes como financiar viagens de imigrantes para outros estados como soluções regionais. O termo destacado pode ser substituído sem prejudicar seu sentido por. Então, a gente tem lá a conjunção assim. Ela pode ser substituída por qual dessas palavras sem mudar o significado do texto. 11. Releia o fragmento. Adotamos medidas circunstanciais para oferecer alimentação, cobertores e colchões e organizar mutirões para a emissão de carteiras de trabalho, inibindo a ação de aliciadores. Após essa afirmação, a autora refuta a ideia de que os haitianos foram bem recebidos. Que palavra ela utiliza para expressar seu pensamento? Transcreva a frase indicando a palavra solicitada. Tá? Então, que palavra que ela usa aí para expressar o sentimento dela nesse momento? Então, ela fica claro aí o sentimento dela. Então, que palavra que ela usou para destacar isso? Aí o exercício 12, para a gente finalizar. No exercício 12 aí tem 2 letras de música, tá? Vocês irão ler. Eu acharia até interessante vocês buscarem essas músicas aí na internet e ouvi-las, que seria interessante. E na sequência vocês vão responder as questões de A a D, certo? Então, a primeira música é o Haiti, do compositor aí a Ellen. E a música 2 é Haiti, de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Tá? Então, letra A. As canções foram compostas em diferentes épocas, porém elas convergem no que se refere às críticas. Identifique as convergências e exponha a sua opinião sobre elas. Então, assim, elas foram escritas em momentos diferentes, mas existem algo em comum entre elas aí, né? Então, o que existe aí? Então, vocês vão ler as duas, vão ouvir as músicas e vão destacar, tá? Na canção O Haiti, vários problemas enfrentados naquele país são apontados. Quais são eles? Você conhecia? Então, quais são os problemas que são apresentados aí na música? E você já sabia que existiam esses problemas lá? Letra C. Gilberto Gil e Caetano Veloso buscam traçar paralelos em sua canção. Qual é a possível intenção dos compositores ao afirmar que Haiti é aqui? Então ele quis fazer um paralelo, tá? Ele quis fazer um paralelo com o quê? O Haiti com quem? Tá? E o que ele quis dizer quando ele fala assim, o Haiti é aqui? Tá? Então, o que eles quiseram dizer com isso? E para finalizar, qual seria o motivo da identificação desses compositores brasileiros com o Haiti? Então, por que eles quiseram falar sobre o Haiti? Existe alguma identificação deles com o Haiti? Alguma relação deles com o Haiti? Então, vocês vão procurar aí, vão responder essas questões, façam com bastante atenção. Se for necessário voltar aí o vídeo, tanto o vídeo de explicação da professora, como o áudio aí de explicação das atividades, voltem, façam com bastante atenção. Essa atividade não precisa ser enviada por e-mail, tá certo? E nem lá pelo Conexão. Aí na semana que vem a professora reúne com vocês para a gente fazer a correção, tá certo? Abraços e até mais!